Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus a todos. Mais um vídeo aqui no canal. Se vocês observarem, estou voltando aí com vídeos mais frequentes aqui no nosso canal, com o intuito, o qual nós sempre tivemos aqui, que é edificar a tua vida com a palavra de Deus, trazendo luz para você através da palavra do Senhor. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de um tema, o qual agora, com toda a movimentação geopolítica, já deixo claro que eu não tenho entendimento a respeito de geopolítica, mas com toda a movimentação que vem acontecendo no mundo, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e tudo o que vem acontecendo em torno da sua vitória, começaram ou voltaram as especulações. Para alguns, essas especulações são novas, tá? Acerca de que ele seja o anticristo que a palavra de Deus ela nos mostra. Nós bem sabemos que quando nós vamos afirmar algo, precisamos ter muito cuidado, porque podemos acabar trazendo confusão à mente de pessoas que estão buscando de fato com humildade, com simplicidade, buscar o conhecimento de Deus. Então, eu quero trazer aqui alguns textos. Eu vou buscar sempre deixar aqui na tela para vocês a referência, deixar aqui o versículo certinho, porque tem algumas pessoas que às vezes, quando vão acompanhar alguma pregação, vão ver algum estudo, algumas pessoas às vezes fazem isso no conforto da sua casa, no momento em que estão organizando alguma tarefa doméstica, principalmente, né? As mulheres do lar, aquela que tem cuidado da sua casa, da sua família, às vezes coloca ali no canal no YouTube e começa ouvindo a pregação e não tem como parar para estar confirmando dentro das escrituras. Então, eu vou estar deixando aqui para vocês, sempre na nossa tela, cada referência aqui que eu citar para vocês, amém? Então, já me apresento, sou a pastora Cristiane Correia, dona deste canal, mergulhando nas escrituras sagradas, onde o meu propósito é poder trazer a você o conhecimento da palavra de Deus, me valendo de uma exegese simples e bem objetiva, amém? Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e se desejar fazer parte da nossa comunidade mergulhando nas escrituras sagradas, fique à vontade para estar se inscrevendo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para todos e sempre que eu postar vídeo aqui no canal, você será notificado. Também, se você desejar deixar um ok, um legal aí para nós, curtir o nosso vídeo, compartilhar também nos ajuda bastante a levar o conhecimento do Senhor e deixando também o seu comentário, porque aí o algoritmo do YouTube ele vai entender que esse vídeo, esse conteúdo está sendo relevante para você e vai indicar para outras pessoas também. Amém? Então, sem mais delongas, já vamos estar mergulhando nas escrituras sagradas. O texto que será base do nosso vídeo de hoje, eu já trouxe aqui alguns vídeos falando sobre esse assunto, mas hoje eu quero especificar aqui a respeito do anticristo. Quem é este homem? Quando ele surgirá? Nós não sabemos quem é e nem quando ele vai ser revelado. Preste bastante atenção nessa expressão, ser revelado. O anticristo ele não vai chegar e se revelar automaticamente. Ele não vai chegar e deu na telha, ele olhou assim um dia e disse assim, eu vou agora me apresentar, vou me revelar para o mundo quem eu sou. Não. Ele será revelado. Há algo que impede, ou alguém, que impede que o anticristo, ele seja revelado. Então, existe um tempo determinado para que ele seja revelado e há algo ou alguém que impede que ele seja revelado, para que no tempo que está determinado, assim aconteça. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo escreve à igreja de Tessalônica, a qual estava sofrendo com algumas doutrinas, alguns ensinamentos que estavam sendo espalhados ali, disseminados na comunidade. E um dos problemas e um dos assuntos que estavam sendo disseminados era acerca da vinda do Senhor.
Alguns estavam pregando que estava perto a vinda de Jesus e que estava muito próxima esse dia. E havia uma preocupação ali no coração dos irmãos em Tessalônica. Até porque, quando nós começamos a focar neste assunto, a falar da vinda de Jesus, observe bem, não só com os tessalonicenses, mas também com a igreja desta geração. Há uma preocupação, aí fica aquela angústia, aquela coisa, né? Jesus está perto de vir e começa aquela correria, precisamos nos preparar, precisamos fazer alguma coisa. Quando será que esse dia vai acontecer? Quando é que isto vai acontecer? Quando nós olhamos para a igreja de Tessalônica, vemos os irmãos que estavam angustiados, preocupados acerca da vinda do Senhor, porque a forma que eles estavam sendo instruídos por alguns mestres ali no meio, que estavam até mesmo usando o nome do apóstolo Paulo, escrevendo cartas, profetizando em nome do Senhor, dizendo que o dia do Senhor estava próximo. Então aquilo estava trazendo um certo alvoroço no meio dos irmãos. Paulo ficou ciente disso e escreve a sua segunda carta. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz assim: Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Observe bem, esses dois temas aqui é o que chama a atenção de Paulo, esses dois assuntos, chama a atenção de Paulo nesse capítulo 2. Porque, devido a toda essa angústia, essa preocupação, todo esse rebuliço que estava acontecendo no meio da igreja, eu até abro um parêntese aqui e digo uma coisa para os irmãos. Hoje não é diferente. Temos que ter muito cuidado com conteúdos, principalmente na internet. Sempre tem alguém chegando com um ensinamento diferente, sempre tem alguém chegando com interpretações, com especulações, pessoas que vêm. Eu sempre digo, carrego isso no meu coração. Quando eu me deparo com a palavra de Deus, não é a minha opinião que tem que predominar. Não é o que eu acho, mas o que a palavra de Deus ela ensina. Porque muitas pessoas, elas às vezes, preste atenção, não são todas, muitas pessoas, às vezes, elas se apegam mais a opiniões de pessoas do que a própria palavra de Deus. Então tenha cuidado com especulações, com conjecturas, tenha cuidado com comparações. Tenha muito cuidado com aquilo que você ouve aqui na internet. Muito cuidado com aquilo que você recebe, conteúdos que você recebe, que acaba gerando medo, insegurança, dúvida. Bem sabemos que nós, hoje, temos a oportunidade de poder levar o Evangelho de Jesus, de levar a palavra de Deus, o conhecimento do Senhor às pessoas. Tem pessoas que elas não têm condições, às vezes, de se deslocar para fazer um curso teológico. E aqui, na internet, a gente encontra cursos que são sérios, empresas que são sérias, instituições que têm compromisso com a verdade. Mas também há pessoas que têm se utilizado das redes sociais, se utilizado da internet para espalhar o engano. Pessoas que têm se utilizado dessa plataforma, né, deste mecanismo, para poder causar confusão na mente das pessoas, gerar dúvida, pânico nas pessoas, e precisamos ter cuidado com isso. E sobre este assunto, assim como lá em Tessalônica, haviam falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos que estavam ali espalhando, né, essa mensagem para gerar medo, para gerar angústia nos irmãos. Quem sabe até muitas vezes acontece de pessoas trazerem interpretações que não é maldosa, não é que a pessoa tenha a intenção de levar a mentira, mas por uma interpretação errada. Porque quando eu pego um texto e tiro esse texto do contexto, gera pretexto que gera heresia. Então a heresia, ela vem por base de assunto, de textos que são interpretados isoladamente. Então quando eu vou interpretar um texto, eu preciso levar em consideração todo o contexto. Amém? Então vamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos aqui. Eu tenho essa preocupação, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar me comunicando com os irmãos, seja via WhatsApp, seja nos nossos encontros
ao vivo ou até mesmo nas congregações por onde eu passo pregando, eu sempre falo, vamos ter cuidado. Vamos buscar de Deus o conhecimento, a sabedoria, cuidado com aquilo que a gente escuta, cuidado com aquilo que a gente, né, começa a absorver, para não acabar trazendo confusão à nossa mente. E isso é muito complicado, amém? Então, isso aqui é só um alerta para você. E fechamos aqui o nosso parênteses e quero trazer aqui agora, dando continuidade. O verso 2 nos diz assim: que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Observe bem, Paulo, ele busca acalmar os irmãos, até porque ele tinha essa responsabilidade de cuidar da igreja, pois a ele o Senhor confiou essa responsabilidade. Então, Paulo, ele fez o seu papel, cumpriu o seu papel como líder da igreja. Então, naquele momento, ele busca acalmar o coração dos irmãos que estavam ali perturbados, angustiados. Por quê? Porque alguns estavam se valendo, quando o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, quer por espírito, ele está falando aqui de pessoas. Tá? Aqui, esse espírito aqui não é espírito demônios, não. Aqui está se falando de pessoas que muitas vezes, intencionalmente, buscava trazer confusões dentro da igreja, trazendo ensinamento errado, deturpando o ensino que foi entregue pelos apóstolos e dessa maneira trazendo divisão no meio do povo de Deus. Então, Paulo, ele busca acalmar os irmãos e ao mesmo tempo faz um alerta para que eles não se movessem, ou seja, não se deixem ser enganados. Não se permitam ter aquilo que vocês receberam da parte de Deus adulterado por esses falsos mestres. E quando nós olhamos aqui, vemos a mesma situação acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, há muitas pessoas que usam o nome de Deus com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com falsas profecias. E muitas pessoas estão sendo levadas. Isso por quê? Porque elas não se apegam ao conhecimento de Deus. A verdade que a palavra de Deus, ela revela. Então, Paulo orienta os irmãos ali em Tessalônica a não se deixarem ser enganados, tá? Ou que eles não se movessem daquilo que eles aprenderam, receberam a verdade de Deus, e eles não se permitissem serem enganados por aquelas pessoas. O verso 3, ele diz assim, ninguém vos engane de maneira alguma. Ele reforça, né, esse conselho. Pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Aquele dia que Paulo está se referindo é o dia da vinda de Jesus. No verso 1, a gente já vê logo ali. Ele fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Então, Paulo mostra o dia da vinda e do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ela não vai se acontecer em duas fases, como eu falo particularmente. Eu aprendi que o arrebatamento da igreja se daria em duas fases. Isso, em duas fases. Por que o arrebatamento da igreja se daria em duas fases? Na vinda oculta de Jesus, aquela vinda invisível, né? E no dia da vinda visível de Jesus, aqueles que ficaram, que se arrependeram, iriam ser levados com o Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso. Já ouviram o tal do Deixados para Trás, que foi até base de um filme? Deixados para trás. Ou seja, o ensinamento é que Jesus vem de uma forma oculta, leva aquele grupo que está preparado, os que não estavam preparados ficam, e daí no processo de perseguição, sob forte perseguição por parte do anticristo, aquelas pessoas que se arrependerem na vinda de Jesus agora visível, serão agora levadas com o Senhor. Só que não existe respaldo bíblico para esse ensinamento. Então, a vinda do Senhor só se dará em uma fase.
O arrebatamento da igreja será quando Jesus vier. Não vai acontecer antes. E digo isso sem nenhuma dúvida, sem nenhuma insegurança, até porque a própria palavra de Deus mostra isso. Então, Paulo fala da vinda do Senhor, do dia da vinda do Senhor, e fala do nosso encontro com Ele, a nossa reunião com Ele. Aí, no verso 3, ele vem e faz referência ao dia da vinda do Senhor. E ele diz assim, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Então, quando Jesus vier, o cenário que vai haver no mundo é de apostasia e o governo do anticristo. E é neste cenário de apostasia que o anticristo será revelado. Não é que ele vai se revelar a alguém que está ali ocultamente, conscientemente do seu, da perversidade que há no seu coração, e vai chegar e vai se revelar para o mundo. Não, tá? O texto é muito claro. O verso 3 diz que o dia do Senhor, da vinda do Senhor, não acontecerá antes que venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. O qual, verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse verso 4 me intriga muito. Este verso 4 me intriga demais. Isso por quê? Primeiro lugar, nós aprendemos, por exemplo, na doutrina pré-tribulacionista, que haverá um período de falsa paz e que o anticristo ele vai se assentar, vai chegar, vai haver a reconstrução do templo, o anticristo vai fazer um pacto com Israel e vai sentar lá, e quando esse pacto for quebrado, porque Israel não adora nenhum ser humano, não adora ninguém, além de Deus, então esse pacto será violado e o anticristo vai agora começar, e vai começar o caos. É complicado, esse verso 4, ele me intriga, e quando eu digo ele me intriga, é nessa questão primeiro. Paulo, ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele não diz o qual irá se opor, falando no futuro. Deixa eu ver aqui, essa é a minha tradução aqui, da King James, de 1611, de 1611, a BKJ. Essa tradução, para mim, ela é muito boa. Ela traz essa expressão, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, aqui, Paulo deixa claro como este homem, ele agirá. Só que, nos versos que virão a seguir, nós veremos que Paulo deixa muito claro no seu ensinamento para a igreja, que este homem ele irá agir sob o poder do anticristo, tá? Sob o poder do anticristo. Então, essa pessoa é alguém que ela vai se levantar contra, ou ela se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto e adoração. Observe bem, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, e eu quero que vocês reflitam junto comigo. Vejam bem, quando Jesus, ele, ali no capítulo, deixa eu ver, o capítulo 6 de Mateus, a gente percebe o Senhor ensinando a orar. E na oração, ele nos ensina a entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Quando nós olhamos e vemos, falamos assim do secreto, falamos da intimidade, do relacionamento com Deus, sabe, da intimidade com o Senhor.
Quando nós olhamos e vemos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo fala a respeito do templo de Deus. E o templo de Deus que Paulo fala não é o templo de concreto, mas todo aquele que de fato experimentou o novo nascimento. Nos tornamos filho de Deus e dessa forma nós nos tornamos templo e morada de Deus. Ou seja, santuário de Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, esse verso no capítulo 4, esse verso 4, é isso que eu digo a vocês que me intriga, é o fato de que eu sei que nós buscamos sinais e por isso muitas vezes materializamos tudo. Mistificamos tudo. Porque, vamos lá, Israel é o relógio de Deus. Quer conhecer os sinais? Olhem para Israel. Porque Israel, é preciso que deixemos claro que Israel, como descendentes, né, de Abraão, aquele que traz a promessa, aquele que é o povo que tem as promessas da parte de Deus também, mas nós precisamos parar de mistificar tudo. Por quê? Porque uma certa feita, no capítulo 4 de João, naquele diálogo entre Jesus e a samaritana, o próprio Jesus, ele deixa muito claro, ali você vê a desmistificação de templo e de lugar. Porque para os judeus, o lugar de adoração era Jerusalém. Como? Foi ensinado, e a gente sabe disso. Para os samaritanos, era ali, em Samaria, ali no monte. Só que Jesus vem e desmistifica tudo e mostra que o Pai não está procurando um lugar. O Pai não está preocupado com o lugar, mas com o fato de sermos verdadeiros adoradores, que adore o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura ou busca. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, enquanto se havia essa questão do lugar, de um ambiente, o Senhor vem e desmistifica. Eu não estou aqui desfavorecendo, Israel, mas deixando claro que nem tudo é algo material. Tá certo? Então, esse verso 4 me intriga muito por conta disso. Por quê? Paulo fala de uma pessoa que vai agir, que irá se opor contra tudo que se chama Deus e adora. Essa ação, preste atenção, observe bem, eu vou voltar aqui no verso 3, tá? É o nosso estudo aqui dessa forma. Voltando ao verso 3, ele diz, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que antes primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Tá certo? Aí vem o verso 4. O qual, se referindo àquele homem, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. A forma que Paulo se expressa não é algo de futuro ou de passado, mas algo de momento, algo que está acontecendo. Então, quando Paulo escreve aqui, Paulo estava escrevendo no seu presente. Paulo fala de um homem que ele vai ser movido pelo espírito do anticristo. E que o espírito do anticristo, João já faz um alerta sobre isso. Ele deixa claro que o espírito do anticristo já estava no mundo. Então, não é algo que é futuro, mas era algo que já havia, né? O inimigo já vem agindo desde o passado, né? Desde os primórdios. Então, Paulo aqui, ele está falando do seu presente momento. Então, ele mostra que surgirá um homem, que esse homem vai ser movido pelo espírito do anticristo. Sabe aquele espírito que no nosso momento, estou falando no tempo do apóstolo Paulo, no presente do apóstolo Paulo da igreja em Tessalônica, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora. A fala de Paulo não está no futuro. A fala de Paulo, ela está no momento
contínuo, está sempre acontecendo. Então, sabemos que, além do físico, existe o mundo espiritual. Então, a gente sabe que ao longo da história, não só da história da igreja, mas de todo o povo de Deus, sejam assim o povo judeu, seja assim a igreja agora nascida por intermédio de Cristo, tá? Os filhos de Deus por meio de Cristo. Então, a história do povo de Deus é composta de muita perseguição, quando muitos se levantaram para perseguir Israel, se levantaram para destruir o templo de Israel, para destruir, profanaram o templo, os objetos que eram de culto, tá? Como o tabernáculo, como a arca foi levada. A gente vê os utensílios do templo sendo profanados, sendo, levado para prestação de culto ali na Babilônia, né? Quando até mesmo ali, agora até esqueci o nome do rei, que agora, após a morte de seu pai, assumindo o trono ali na Babilônia, de repente decide fazer uma festa e ali pega os utensílios do templo, que eram consagrados a Deus, e agora ele traz e o utiliza na profanação, ou seja, prestando ali culto ao seu Deus, e se utiliza dos instrumentos, dos utensílios da casa do Senhor. Então, Paulo mostra que que esta ação, esse espírito que vai, quando ele fala desse homem do futuro, Paulo fala de um homem que no futuro ele vai ser utilizado, movido pelo espírito do anticristo, que já age no seu tempo. Então precisamos entender isso aqui, por isso que ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aí ele diz aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus. Templo aqui não está se falando de um lugar de concreto no seu todo, mas de um lugar específico, santuário. Santuário. Então, como templo e morada do Espírito, vamos lá, né? Nós somos templo, por isso que ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se levanta, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você percebe que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O templo aqui é o coração do ser humano. É o coração. O coração em que recebe a palavra, o coração que recebe a verdade de Deus. Então, Paulo está dizendo, deixa eu ver aqui, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo, por isso que quando eu falo, isso aqui me intriga, isso aqui chama a minha atenção. Por quê? Porque Deus não está no espaço físico. Deus não se assenta ali naquele trono. Deus não se assenta ali naquele altar. Mas Deus habita dentro do ser humano. O que eu quero dizer é, todo ser humano é um templo. É um templo. Todos nós somos criação de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Preste atenção nisso aqui. Somos criação de Deus. Todos nós. E como nós somos criação de Deus, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Então, sendo de Deus, observe bem aqui que eu estou falando como criatura. Todo ser humano, todos, nós somos criaturas. Criaturas essas que fomos criados pelo Todo-Poderoso. Então, o que é que acontece? Paulo está deixando claro que este homem que age pelo poder do anticristo, ou corrigindo, pelo poder do diabo, ele se assenta no trono de Deus, ele se assenta no templo de Deus, ele entra no templo de Deus, ele se assentará, de modo que se assentará como Deus. Ele está falando aqui do coração das pessoas. Do coração. Paulo está deixando claro que, observe bem que isso só vai acontecer, isso aqui é tremendo, gente, só vai acontecer no cenário de apostasia.
Aonde que a fé habita no ser humano? No coração. Estou falando no geral, eu não estou falando aqui de crente exclusivamente, estou falando no geral. A fé. Tem pessoas que não são discípulas de Jesus, porém, essas pessoas, elas creem em Deus, elas acreditam nas escrituras, elas só não vivem, tá certo? Então, no coração dessas pessoas está a palavra de Deus, no coração dessas pessoas está a fé em Jesus. Elas creem que Jesus é o Filho de Deus, elas creem que Jesus, só que elas não procuram, elas não querem viver a palavra, elas não procuram viver a palavra. Andar na verdade, né, sendo discípulas de Jesus. Pessoas que elas defendem princípios e valores, pessoas que elas andam, sabe, caminham, buscando, lutando a respeito da verdade, pelos valores e princípios morais e éticos de Deus. Isso aqui é tremendo, gente. Eu sei que vivemos o tempo todo, ao longo aí da história, aprendemos que aqui é o templo físico, que vai ser profanado. Observe bem. O maligno, Paulo deixa claro que é neste cenário de apostasia que ele vai chegar. Ele vai entrar no templo, o verso 4, né? De modo que ele se assentará. Ele vai se assentar no templo. Isso aqui está relacionado ao coração das pessoas. Ele se assentará no templo como Deus, tá? Aqui, ó, o verso 4. De modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Todos nós somos criatura de Deus, independente de ser crente ou não, independente do que você faça da sua vida, de como você vive, se você vive na vida errada, se você vive praticando a maldade, independente. Todos nós somos criaturas, criação de Deus. Tá certo? Então, somos templos. Todos nós somos templos. Então, Paulo deixa claro que esse aqui do anticristo, falando aqui no sentido espiritual, preste atenção. Existe alguém que vai vir, que vai ser revelado no tempo oportuno. Mas sobre ele há uma ação espiritual. Aqui não é literalmente, fisicamente, aqui não é o anticristo humanizado. No sentido de, esse aqui, ele, como aconteceu com Jesus. Jesus foi por obra do Espírito Santo. O anticristo não. Aqui é uma pessoa que no tempo oportuno será revelado e aí sim se dará continuidade, ou seja, agora a ação maligna no intuito de enganar as pessoas, de continuar enganando, agora de uma forma muito mais ampla, tá? Então, ainda reforçando o verso 4. Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, observe bem, por que é que aqui não é algo místico, não é algo físico, mas sim espiritual. Aqui está se falando do coração do ser humano. Porque quando a apostasia ela chegar, então neste cenário, o anticristo ele vai ser revelado. Então, as pessoas que hoje defendem, que não são discípulas de Jesus, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, Satanás, ele vai tomar conta do coração dessas pessoas. Por isso que elas seguirão o anticristo. Por isso que elas adorarão. Por isso que elas lhe prestarão culto. Por isso que elas servirão o anticristo. Por quê? Porque ele vai entrar no coração dessas pessoas. E entrando no coração dessas pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, o anticristo ele vai entrar, ele vai se sentar no coração dessas pessoas, ele vai passar agora querendo, parecer Deus, ele vai fazer milagres, ele vai fazer tudo isso. Enquanto fisicamente aquele homem que está agindo no poder do anticristo, ele vai fazer coisas, sinais de engano, sinais que Deus vai permitir tudo isso. Ele vai fazer
Com tudo isso, o que é que acontece? O coração das pessoas terá ali entronizado o próprio anticristo. Então, essas pessoas seguirão o anticristo, adorarão o anticristo. Por quê? Porque ele está no coração dessas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma comparação aqui, simples. Fisicamente falando, Jesus não está dentro da gente. Mas espiritualmente falando, ele está dentro da gente. Ele habita dentro da gente. De que forma? O seu Espírito Santo. Em Joel capítulo 2, o próprio Deus lança essa promessa. Ele olhou e disse: nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne que? Tá? Toda a carne. Mas é todo aquele que nasce de Deus. Todo aquele que nasce de novo, através de Jesus Cristo. Então, observe bem. Jesus, ou corrigindo o próprio Deus, no livro de Joel, capítulo 2, ele deixa isso muito claro. Tá certo? Deixa isso muito claro. Por quê? Qual era o propósito de Deus? Era habitar dentro do ser humano, através do seu espírito. Então, Deus pegou do seu espírito e colocou dentro do ser humano. E esse ser humano agora, ele passou a ser templo e morada de Deus. Quando vier a apostasia, neste cenário, o anticristo entrará, passará a habitar, sentará no santuário que é o coração das pessoas. Ninguém vai usar chip na cabeça, ninguém vai ser controlado, vai andar que nem robô atrás do anticristo. Não, vai ser algo consciente. Consciente. As pessoas escolherão seguir o anticristo. Por quê? Porque já se desviaram da verdade, por causa a apostasia é o abandono da verdade, ok? Então, as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida vai passar agora a seguir o anticristo. Por quê? Porque o anticristo está dentro delas. Por isso o adorarão. Por isso seguirão ele. Por isso que receberão os seus, né, os seus milagres, as maravilhas que ele vai fazer, os sinais que ele vai promover diante de todas as nações. E as pessoas seguirão ele, aceitarão tudo aquilo que ele vai impor. Não vai ser, observe bem, aquele que receberá o sinal da besta, vai poder comprar, vender, vai poder negociar, porque vai seguir a vida do jeito que é. Todo mundo vai viver aí bem. Sob o governo do anticristo vai estar tudo bem. Sim, falsa paz, que não tem nada a ver com o cavaleiro do Apocalipse, aquele do capítulo 6. Não tem nada a ver com o cavalo branco do Apocalipse. Não tem nada a ver. Ali não é falsa paz. Tá certo? Porque a falsa paz, ela será implantada, ela será pregada neste cenário de apostasia. Porque quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala, quando eles declararem paz, repentina destruição lhes virá. Então, entenda isso, ok? Sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, essa profecia, ela vem acontecendo. Jesus declarou no capítulo 24 de Mateus. Se você observar, o que você vê no capítulo 24 de Mateus, você vê nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4. Tá? Então, Jesus não fala de uma falsa paz. Mas aquele cavalo branco, hoje, graças a Deus, há linhas que crê e defende que o cavaleiro do cavalo branco representa ali o evangelho de Jesus. Representa ali Jesus Cristo no sentido, ali na tipologia, tá? Ali não é literalmente não, ali não é o cavaleiro de lá do capítulo 19, se não me foge a memória, capítulo 19 de Apocalipse, que é aquele cavaleiro que vem sentado no cavalo e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não, ali João vê literalmente. No capítulo 6, os 4 cavaleiros são tipológicos.
Ali eles representam situações da história. Então, guerras, fome, peste. O branco, ali ele é símbolo de Cristo. Símbolo, eu estou repetindo, é símbolo. Não é literal, é símbolo. Representa Cristo e o seu evangelho, que saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, nunca será derrotado. O evangelho de Jesus nunca será derrotado. Jesus nem foi e nunca será derrotado. Observe que no capítulo 4, ou corrigindo, no capítulo 6 de Apocalipse, o cavaleiro, ele já vem com um arco. E o arco, na cultura, né, conforme no Antigo Testamento, o arco, ele simbolizava o poder militar. Poder militar. Então, se ali o cavaleiro do cavalo branco representa a falsa paz, o que é que ele está fazendo com o arco? Que sai para guerrear. Então, aqui já cai essa tese aí que seja a falsa paz. Se dá, muitos acreditam que seja a falsa paz pelo fato de ser branco e pelos cavalos que vêm posteriormente. Mas se você observar bem, observando tipologicamente, aquele cavaleiro do cavalo branco, ele recebe, ele vem, corrigindo, ele vem, se aproxima e ele vem empunhando um arco. Só que ele recebe uma coroa de vencedor, que ali, na verdade, não é uma coroa de glória, não é uma coroa de rei. Ali é uma coroa de vencedor. Tá certo? Então ali é preciso que também nós olhemos também outra interpretação, observando bem pela palavra, tá certo? Pelos outros contextos. Então, o cavaleiro do Apocalipse, o cavalo branco ali, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse não tem nada a ver com o anticristo e a falsa paz. O cavaleiro do cavalo vermelho ali, tipologicamente falando, é símbolo da guerra. E da guerra ali, em todo, por isso que quando as pessoas falam, o Apocalipse vai se cumprir. Não, o Apocalipse ele vem se cumprindo. O Apocalipse se a gente observar, um conteúdo onde vem falando passado, presente e futuro. Coisas que aconteceram, coisas que estavam acontecendo e coisas que iriam acontecer. É preciso lembrarmos disso. O que João viu ali, acerca daqueles cavalos e os seus respectivos cavaleiros, são simbologias, são símbolos de Cristo e o seu evangelho que vem, e vem vitorioso para vencer. Cristo veio para vencer, entrar no território de Satanás e conquistar as almas que estão lá, resgatar da mão de Satanás as almas que estão ali, e o Senhor trazer por intermédio do seu evangelho. Observe que ao longo da história da igreja, muitos se levantaram para impedir o crescimento, para parar a igreja, para parar o evangelho de Jesus. E o que aconteceu? Conseguiram parar? Não. Por quê? Eles não podiam, eles não têm esse poder de parar a igreja do Senhor. Não é porque fulano ora, prega ou profetiza. É porque o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus, pessoas morreram por causa do evangelho. E o evangelho prosseguiu triunfante. Amém? Então, voltando aqui para o nosso assunto, então você percebe bem que aqui, templo, aqui, está relacionado à pessoa, ao coração. Então, é neste cenário de apostasia que Satanás, ele, né, que o filho da perdição será revelado, e é neste cenário que ele vai ser amado, vai ser recebido. E vai ser recebido por todos, sem exceção. Repito para você, todos. Todo aquele que não tem o seu nome inscrito no livro da vida, não vai rejeitar a pessoa do anticristo. Mas todo aquele que tem o seu nome inscrito no livro da vida vai rejeitar o anticristo, vai rejeitar a marca da besta, e são esses que serão perseguidos, que serão torturados por não aceitarem a marca da besta. Serão aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, serão os eleitos de Deus, os filhos de Deus.
Amém? Então, creio eu que esse verso 4 aqui já está bastante claro. Mas qualquer dúvida, gente, você pode discordar, não tem problema, você pode dizer, não, eu acredito que aí é o templo literalmente. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Para muitas pessoas, veja só como mistificaram Israel. Porque é bíblico, porque Israel é o povo de Deus, porque... Observe bem, aos olhos de Deus, o povo de Deus, aos olhos do Senhor não existe nem judeu, nem grego, ou seja, nem gentil. Então, aos olhos do Senhor, todo aquele que experimentar um novo nascimento, todo aquele que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornaram filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Todos nós nascemos criatura do Senhor. Mas filho se torna por intermédio de Jesus. Quando Jesus, no capítulo 10 de João, é muito bom você ler esse capítulo, corrigindo, o capítulo 8 de João. É muito bom você ler. Você vai ver como Jesus se dirige aos judeus da sua época, como ele fala com eles. Jesus, aqueles próprios judeus rejeitaram, na sua maioria, rejeitaram o Messias, rejeitaram a Cristo. Sei que muitos até hoje não o recebem, não creem que Jesus é o Messias, ou é o Messias. Mas escute bem, não é porque é descendente de Abraão. Muitos pensam, somos descendentes de Abraão. Disseram isso para Jesus. Chegaram para Jesus e disseram assim, olha, nós somos descendentes de Abraão. Jesus olhou e disse, mas vocês são escravos do pecado. São descendentes de Abraão, mas vocês são escravos do pecado. Tem que nascer de novo. São escravos do pecado, por isso não aceitam a palavra de Deus. Por quê? Vocês são escravos do pecado. Para eles, o fato deles serem descendentes de Abraão é como se eles não precisassem experimentar o novo nascimento. Só que, para viver a eternidade com Deus, tem que nascer de novo. Reflita bem nisso. Eu quero que você leia João capítulo 8, todo o capítulo. Leia com bastante atenção e veja o que o Senhor fala a respeito do que realmente é nascer de Deus. E quando eu digo nascer de Deus, quem realmente nasceu de Deus, segue os ensinamentos de Jesus, segue a sua doutrina, segue o Senhor. Porque quem é ovelha de Deus conhece a voz de Deus, mas quem não é, desconhece completamente a voz do Senhor. Amém? O verso 5 diz, não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? Paulo agora reforça que já tinha falado sobre isso, já tinha trazido este ensinamento. Paulo deixa claro para ele, vocês não recordam isso? O verso 6, ele diz assim, e agora, vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Você percebe aqui, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os discípulos questionam o Senhor da seguinte maneira, mestre, é este o tempo que o Senhor irá restituir o governo a Israel? O Senhor responde o seguinte, dizendo assim, não vos compete saber os tempos e as horas que o Senhor, ou que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos compete saber os tempos e as horas. Aqui estava se falando do tempo, do dia que o Senhor viria. Jesus, o próprio Paulo chega e diz assim, não, se acalme, se tranquilize, porque não vai acontecer antes que isso aqui aconteça. A vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, não acontecerá enquanto não vier a apostasia e o filho da perdição ser revelado. No verso 6, ele diz assim, agora sabeis o que eu detenho. Ou seja,
Há quem acredite que o que estava detendo, ou que detém o anticristo de ser revelado é um poder político. Outro olha e diz assim, é a igreja do Senhor. Há quem defenda principalmente a linha pré-tribulacionista, que acredita que é a igreja que está aí, como ainda está na terra, mas quando ela for tirada, então o anticristo ele vai ser revelado. Só que não. Paulo aqui não fica claro o que seja, mas analisando outras passagens bíblicas, como por exemplo João capítulo 16, nós percebemos o Espírito Santo agindo. Porque no capítulo 16, o próprio mestre, ele deixa claro que o Espírito Santo, ele convencerá o mundo. Então, você percebe que aqui o Espírito Santo é ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Espírito Santo, no mundo, a missão do Espírito Santo é convencer o mundo. Na igreja, a missão dele é diferente. Além dele nos mostrar que estamos errados, onde estamos errando, além disso, ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado fiel, ele é aquele que intercede por nós, é ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, na igreja, o Espírito Santo, ele age de uma forma que no mundo ele não age. No mundo, o Espírito Santo não está para consolar. No mundo, o Espírito Santo não está para advogar. No mundo, o Espírito Santo não está para proteger. No mundo, ele está para convencer. Mas, observe bem, eu quero que você reflita junto comigo aqui. Eu não quero que você simplesmente diga isso aí e ponto. Eu quero que você entenda o que a palavra de Deus está falando. Eu não quero que você diga assim, rapaz, eu conheci uma menina lá no YouTube que ela disse que é isso aqui. Não, eu quero que você analise comigo esse conteúdo, essa palavra. Ele diz assim, Paulo ele diz, e agora vós sabeis o que o detém. O que é que está detendo? Deter. Você percebe que o Espírito Santo, o próprio anticristo, né, vamos lá, né, falando do espírito do maligno lá, Satanás, ele não faz o que ele quer. O diabo não faz o que quer. Deu na telha, hoje eu vou fazer isso aqui com fulano. Não. Ele só faz o que Deus permite ele fazer. Hoje, preste atenção a isso aqui, por isso que aqui que eu vou ficar batendo. Hoje, no mundo, até mesmo para fazer o mal em si ali, só se Deus permitir. Satanás, ele não pode fazer nada. Ele não faz o que ele quer. O diabo não faz o que quer. Deus colocou limite. E hoje, no mundo, o Espírito Santo, ele convence as pessoas. Então, ele está impedindo, é ele quem está detendo o anticristo. E quando Paulo fala aí há quase 2000 anos atrás. Ou por que não dizer há 2000 anos atrás, Paulo falou do seu momento, do seu tempo. Paulo escreveu a respeito de uma pessoa que iria se revelar, mas Paulo não disse quando. Não disse se seria no tempo, no futuro, muito distante. Paulo não disse nada disso. Só disse que que os irmãos não se preocupassem, porque Jesus, calma, o dia do Senhor só vai acontecer, só vai chegar. O Senhor Jesus só vai voltar e nós só vamos nos reunir com Ele depois que isso aqui acontecer. Até lá, fiquem tranquilos. Paulo estava acalmando o coração dos irmãos. E Paulo deixa claro, dizendo assim, e agora vós sabeis o que o detém. O que o detém, aqui Paulo, a gente não está vendo. A igreja sabia. Eu não sei, nem você. Mas aí aqui vem uma interpretação. Aí você vê, o que é que está detendo?
impedindo? E observe bem que Paulo falou há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Olhe, vocês sabem o que o detém, para que no tempo oportuno, né, a seu tempo ele seja revelado. Então, não podia ser nem Roma na época, porque Roma já era movida pelo maligno mesmo, era usada mesmo pelo maligno, então não podia ser Roma, porque Paulo estava no contexto onde a igreja era muito perseguida, a igreja estava sendo perseguida, caçados, irmãos estavam sendo caçados, mesmo sendo lançados em prisões, arenas, sendo torturados, tendo suas propriedades tiradas pelo poder romano, em união com o poder religioso, tá? Então observe bem aqui. Então o que estava impedindo? O texto não diz, mas quando nós analisamos como o Espírito Santo age no mundo, conseguimos compreender que é o Espírito Santo, não é a igreja. Ainda mais a igreja desta geração, tá? Que está mais corrompida do que tudo. E quando eu digo estou falando de igreja, estou falando no seu geral. No seu geral. Observe bem. A ação, o mover do Espírito Santo, como ele está agindo no mundo. Quando nós olhamos nos demais textos, como ele age no mundo, você percebe que no mundo, por mais maldade que estamos vendo, observe bem, por mais perversidades que estejamos vendo no mundo, o Espírito Santo ele está detendo que o anticristo ele se revele. Então, ao longo, por isso que, por exemplo, João fala, muitos já se têm feito anticristo. Então, você percebe que aqui é espiritual. Muitos já se têm feito anticristo. Muitos, quando ele fala mesmo, o poder romano mesmo, Roma na época, por meio dos seus governadores, agia de perversidade. Então era visto mesmo, você vê que era o espírito do anticristo agindo. Então ao longo da história da igreja, isso foi se repetindo, o espírito do anticristo agindo. Mas o que vai ser revelado, o filho da perdição, que será revelado após cessar a missão, porque essa apostasia, a gente sabe que a apostasia, que é o abandono da verdade, isso já é frequente, a gente já vê. Mas Paulo está falando de algo que vai ser universal. Paulo está deixando claro que vai ser universal. Não vai ser algo, como é que diz, regional, não. Vai ser universal. Não vai ser aquela coisa, ali alguém vai crer, ali alguém não vai crer, não. Todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, que hoje, por exemplo, defende, luta, guerreia, se manifesta contra a imoralidade, contra o que está acontecendo, contra a profanação da pureza, todos esses que não têm o seu nome escrito no livro da vida, quando o Espírito Santo for tirado do mundo, a sua missão de convencer for cessada, essas pessoas, elas deixarão de defender a verdade, deixarão de seguir a verdade, de defender aquilo que é puro, que é honesto, para seguir o anticristo. Isso porque o coração deles vão abandonar o que é puro, o que é honesto, vai abandonar e vão fazer o quê? Seguir o anticristo, porque receberão Satanás, né, falando no sentido espiritual, vai habitar dentro deles. Então ele vai seguir aquela pessoa, aquele homem que estará agindo pelo poder do anticristo, pelo poder do próprio diabo. O verso 7 ele diz, porque o mistério da iniquidade já opera. Você percebe, Paulo está falando do seu presente, do seu tempo presente. E ele diz, o verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado.
Isso aqui, esse versículo também foi interpretado como se fosse um poder político, tá? Mas não é. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então, tá? Que há um, vamos lá, há um, não é uma coisa, há um que agora resiste. Então, tá ali resistindo, até que do meio seja tirado. Você percebe? Do meio, não é da igreja. Não é da igreja. O anticristo não vai se revelar depois da vinda de Jesus. Ou, corrigindo, o anticristo não será revelado após a vinda de Cristo. Ele vai ser revelado antes da vinda de Cristo. Então, não é a igreja que está impedindo aqui. Porque não vai haver um arrebatamento secreto. Não haverá. Porque a Bíblia também não fala isto. Mas eu vejo aqui, tá? Eu entendo aqui na palavra do Senhor que é o Espírito Santo. No mundo, aqui, vai ser tirado do meio. Do meio. Quando ele for tirado do meio, então será revelado o iníquo. Será revelado o iníquo. A quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua presença. Aí agora o apóstolo Paulo começa agora da descrição desse homem. Ele diz, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ali não é Satanás humanizado. Ali é alguém que vai vir sob o poder de Satanás. Tá certo? Sob o poder de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tudo aquilo que aquele homem vai fazer é tudo mentira. Tá certo? Só que as pessoas, elas vão acreditar por quê? Porque elas estarão agora, no sentido espiritual aqui, com o anticristo habitando dentro delas, residindo em seus corações, sendo ele adorado, reverenciado, respeitado pelas pessoas. O verso 10 diz assim: e com todo o engano da injustiça, naqueles que perecem. Percebeu? Vou repetir para você. E com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Você percebeu? Eles não receberam o amor da verdade. Ou seja, o amor foi apresentado para essas pessoas, a verdade de Deus foi apresentada para essas pessoas, e o que elas fizeram? Rejeitaram. Elas rejeitaram. Não queremos esse amor, não queremos esse sacrifício de Jesus, não queremos ter comunhão com Cristo, não queremos ser discípulos de Jesus. Agora, sabe o que é que acontece aqui neste cenário? Essas pessoas serão enganadas, serão iludidas. Eles seguirão alguém, seguirão uma pessoa que estará agindo sob a influência do espírito do anticristo, do próprio Satanás, do espírito, tá? Que ele vai vir na eficácia, sob a eficácia de Satanás. Ou seja, com poder, com autoridade, enganando as pessoas. E ele diz assim, repito o verso 10. E com todo o engano da injustiça, naqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Pessoas que Deus apresentou a sua graça, apresentou o evangelho de Jesus, que apresentou a eles o sacrifício de Jesus, querendo salvá-los. E essas pessoas rejeitaram completamente. Por isso eu digo uma coisa a você, não é Deus quem condena as pessoas, mas elas mesmo auto se condenam. Porque quando rejeitam a graça de Deus, elas estão auto se condenando. E sim, perecerão. Serão ludibriadas, enganadas
adorarão, reverenciarão alguém que age completamente sob a mentira, sob o poder do engano. E o interessante é que nos versos posteriores diz assim: e por isso, por essas pessoas terem rejeitado a oportunidade de serem salvas, sabe? Rejeitaram a verdade para serem alcançadas pela salvação, Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. Ou seja, o verso 12 diz assim, vamos continuar aqui a leitura. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o vosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e estabelece-te em toda boa palavra e obra. Você entendeu aqui essa explicação? Então, observe bem. Precisamos estar com plena consciência de que o dia não sabemos. Se fala de uma agenda 2030, o povo está falando muito assim sobre isso. Sabemos dos sinais, sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo, mas não sabemos o dia e a hora em que o anticristo será revelado. Não sabemos. Tudo está sendo preparado, tudo está indo conforme a palavra do Senhor já declarou, já falou sobre. Mas eu não posso chegar e dizer é fulano, é beltrano, é ciclano. Ah, porque fulano é rico. Ah, porque fulano é influente. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Até porque eu vejo pessoas mais preocupadas em ficar querendo saber quem é o anticristo do que pregar Cristo. Do que vir, chegar aqui e ficar, sabe, trazendo o conhecimento de Deus, falando sobre Cristo, pregando o reino, pregando a salvação em Jesus. Porque sabemos, o dia do anticristo, dele ser revelado, já está determinado pelo Senhor. Eu não vou dizer que é 2030. Eu não vou dizer que é daqui a 6 anos, ou corrigindo, 5 anos. Porque é o que eu vejo as pessoas aí falando, agenda 2030, 2030, 2030, 2030. Vimos muitos aí, que saíram falando a respeito da vinda de Jesus, determinando data, tal dia vai ser a destruição do mundo, tal dia. As pessoas brincam com as emoções das pessoas, brincam com os sentimentos das pessoas. Então, eu finalizo aqui este breve, vou dizer, o breve estudo, porque esse assunto ia para 2, 3 horas. Mas eu quero deixar claro aqui para você, o intuito aqui é trazer conhecimento para você. Mas também, se você duvida, se você não acredita, se você não aceita, também é um direito que você tem, né? Na verdade, o importante é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu não estou aqui para tentar mudar a sua maneira de pensar, mas você está diante da palavra de Deus, você pode refletir, e analisar, observar bem se o que você está ouvindo aqui é a verdade ou é mentira. Que Deus abençoe a cada um de nós. Um beijo no coração de todos e não deixe de sair aqui sem se inscrever se ainda não é inscrito no canal. Amém? Um beijo no coração de todos e shalom para vocês. Tchau, tchau, gente.